Estamos de volta e Ricardo Mota, a entrevista desta semana tem como convidada a neta de Lampião e Maria Bonita. Nós mostramos o livro que a Vera lançou recentemente com Germana Gonçalves de Araújo, Bonita, Maria do Capitão, um livro premiado, né? Em que traz para o protagonismo do cangaço, o que me parece nunca havia ocorrido, a figura de Maria Bonita. Ela teve importância de fato ou era a companheira apenas do Lampião? Eu digo que a entrada das mulheres no cangaço modificou para a população, para os povoados quando eles entravam, amenizou... Humanizou? E humanizou a história do cangaço, né? Minha avó era uma mulher, apesar de nova. Mostra a foto dela, uma menina, me parece, né? Era uma garota. Uma garota, né? Uma garota. Que ela foi morta com 27 anos, né? E ela, apesar de nova... Cruzada. Belíssima. Belíssima, ali está Tânia Alves, né? Que fez um papel belíssimo. Ela era muito forte. E tem uma coisa assim que ele escutava a minha avó, porque o que uniu não era machista, não? Não era. Tem aí certeza, é que tá. Eu tenho absoluta. Porque o que uniu eles dois foi o amor, Ricardo. Mas o amor incondicional mesmo. Porque se não fosse esse amor, meu avô não aceitaria a minha avó. Porque até então, na história do cangaço, não houve nenhum outro grupo que tivesse mulheres, né? Meu avô mudou a história do cangaço também, um dos motivos que a história do meu avô como chefe de cangaço é divulgada, né, estudada, foi a entrada das mulheres, né? Que quando a família da minha avó começou a ser perseguida e foi ameaçada de morte, e que o pai dela teve que se retirar das terras dele para ir para Alagoas, saiu da Bahia e foi para Alagoas, ela disse, eu vou acompanhar Lampião. E foi ao encontro dele, e ele aceitou. Ela chamava Lampião mesmo? Chamava de manco, porque meu avô tinha um pé, né? Foi um tiro, aliás, né? Foi um tiro. Foi um tiro que ele quase que perde o pé, né? Tanto é que a volante sempre sabia quando meu avô passava, porque dizia assim, o manco, porque ele não botava o pé, né, todo. Ele disse que ela chamava ele de santinho, de amor. Diz que era uma relação da Sila, que conviveu muito com, e o próprio cangaceiro 25, que é daqui de Alagoas, que me ensinou muito sobre minha avó, e disse que ela era muito carinhosa com ele e ele com ela, né? Havia um respeito muito grande entre os dois. Havia um companheirismo dos dois, entendeu? Então, assim, não era E a partir dela, outras mulheres entram? Na mesma hora que ela foi, entrou uma ex-cunhada dela, a Mariquinha, que foi para ficar com Labareda, que ela já namorava com Labareda. Curisco já tinha Dadá, só que Dadá não o acompanhava. A partir daí, as mulheres... Nós tivemos Curisco era brabo, umas né? 80... Curisco era bravo. Curisco era bravo. Aqui em Maceió mora um filho dele, que é muito querido, que é o Silvio Bulhões. Né? Foi criado pelo padre Bulhões. José Bulhões, não é isso? Isso. Então, assim, é uma história bonita. A mesma história de amor de Curisco e Dadá, que começou com ódio e terminou com amor. Né? Então tem histórias belíssimas de casais amorosos no cangaço. Né? Tem histórias que são fortes. Então, assim, as mulheres realmente, quando o cangaceiro entrava no povoado, que a população via mulheres, o coração abrandava, porque ali tinha as mulheres, né? Nunca foi próprio das mulheres, como não é até hoje, né? A história do uso da arma de fogo, né? Não, porque... eu estou dizendo até hoje, eu sei que elas usavam, né? O revólver para uma defesa pessoal. A única mas, que pegou até hoje, né? Não é característica. Não é. A única mulher que pegou em arma pesada no cangaço foi Dadá, para socorrer o Curisco, que já estava inutilizado, que ele foi inutilizado nos dois braços por um tiro. Então as pessoas quando retratam a mulher cangaceira, às vezes colocam um rifle na mão. Não é verdade, as mulheres não usavam isso, né? Então as mulheres eram companheiras, elas não participavam de combates. Uma vida cigana precisava ter uma resistência física. Física muito grande, né? Você imagina uma mulher dessa grávida caminhando no sertão, né, naquela seca, inóspito. Totalmente. Hoje está ótimo, que você tem estrada, tem trilha, tem tudo, né? Naquela época não existia nada disso. Então, assim como os homens, as mulheres também foram muito fortes, foram muito guerreiras para enfrentar toda uma situação imprópria,
para elas, né? Que a mulher menstrua, a mulher pare, a mulher tem toda uma situação que os homens orgânica, biológica, né? E mesmo assim ninguém reclamava, entendeu? Elas resistiam até o limite delas. Vera, você diria hoje com convicção de que Maria Bonita, ao modo dela, foi uma feminista? Às vezes as bandeiras... Veja, eu entendi a tua pergunta. Estou procurando rótulo, não, mas o fato de ter se rebelado por uma condição... Eu acho assim, que minha avó, ela se rebelou, ela saiu de um bem-estar familiar, porque é uma proteção, e foi ao encontro de uma vida que você sabe que a qualquer segundo você pode morrer, né? E nem assim ela pensou duas vezes, ela foi. Eu digo que as mulheres, a minha avó e as mulheres no cangaço foram mulheres de uma força fabulosa. Eu acho que serve de exemplo para nós mulheres, elas. Né? Dizer da força que elas tiveram, de como elas conseguiram mudar uma história, entendeu? E de como elas conseguiram resistir. Porque foram quase 8 anos no cangaço. Né? Só lembrando, agora em julho, né? Dia 28 de julho. 28, né? 81 anos. 81 anos da morte, que a gente celebra, tem uma celebração lá na Grota do Angico, né, que fica lá de Sergipe, né, do outro lado. Sergipe, e que já estamos na 22ª missa do cangaço esse ano. Que é uma forma, Ricardo, de manter, não é manter viva, porque a história está viva, mas de lançar semente nas pessoas para gerar interesse pela história. Curiosidade, a vontade de ler, de pesquisar, de conhecer mais. É esse o objetivo, porque vão muitos estudantes. Né? A gente recebe pessoas quase do Brasil inteiro nessa missa. Né? E já vieram gente de fora do país também. Né? Recebemos gregos, franceses, italianos. Está registrado o personagem, né, Lampião, no livro do Eric Hobsbawm, né? Sim, Bandidos. Ele cria uma categoria sociológica, bandido social, né? Que o Robin Hood, ele cita, por exemplo, né? Cita vários casos, o México, na Espanha, ele pega todos vários personagens para mostrar, né? O tamanho, né, do personagem. O personagem. A ideia do tamanho do cara, né? E assim, quando você diz que é uma história que não é simplista para você estudar, e não é verdade. Por isso que quando as pessoas dizem, Vera, seu avô é bandido ou herói? Eu digo, gente, é uma linha muito tênue para você estudar uma história, herói ou bandido. O homem em suas circunstâncias. Isso. É difícil, você tem que aprofundar, você tem que estudar. Né? Antes das pessoas julgarem, não é só a história do meu avô. Né? Você tem a história do Antônio Conselheiro, que poucos brasileiros conhecem. É fantástico. Né? Porque maravilha. Quando eu comecei a estudar a história do meu avô, paralelo, eu comecei a estudar... Eu acho que todo mundo que se interessa por um tema se interessa pelo outro. E nós temos vários, né? Temos as balaiadas, temos os caldeirões, que não é mostrado nas escolas, não se estuda com dignidade a história do Brasil, né? Infelizmente, é como se houvesse uma rejeição por tudo isso. Aí o pessoal disse, se fosse nos Estados Unidos, na Inglaterra... Essa história era outra. Essa história é sempre escrita por quem vence, né, Vera? É a história oficial. Dos vitoriosos. Dos vitoriosos. Aí quando você pega jornais, que a imprensa ajudou muito a divulgar a história de uma outra face, né, que tem um livro em 1940, que tem um jornalista que ele era correspondente, ele escrevendo, não sou eu que estou dizendo, ele escrevendo, dizendo assim, eu não saía do meu escritório, eu inventava histórias e mandava para os jornais. E nós ficávamos, ele e 2 amigos, né, 2 colegas, ficavam rindo de como essa história se vendia. É impressionante, porque até hoje a imprensa faz isso. Até hoje. Até hoje, infelizmente. Pode ter certeza. Né? Deturpa a história de uma maneira tal que quando você pega uma notícia e fala, gente, para quem pensa um pouquinho, vai dizer assim, isso é verdade ou mentira, né? É igual um jornalista, um colega nosso, que me ligou uma vez e disse, Vera, seu avô só tomava uísque White House? Aí eu perguntei para ele, vem cá, você é de onde mesmo? Ele disse, eu sou de Recife. Ele disse, você conhece o sertão hoje? Conheço, é sertão, não é Caruaru, Garanhuns, sertão, conheço. Vá lá numa bodega e pergunta se tem o uísque White House hoje. Imagina aquela época. Então, assim, a história do cangaço hoje é preocupante porque uma pessoa lê um livro, se acha doutor no cangaço.
acha que tem o poder de falar sobre o cangaço. Ô Vera, eu vou lhe dar um minuto, tá certo? Para você lembrar uma história, lembrar não, ou contar uma história que sintetize a imagem que você guarda da sua avó. Da minha avó? Você consegue fazer isso? Ah, consigo. Daqui a pouco. Até já.